Boa noite, pessoal, tudo bom? Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto aqui, que é análise combinatória, e agora a gente vai partir para a aula 1, tá? Sem mais delongas aí, vamos começar aqui pelos princípios fundamentais, né, nós temos dois, princípio multiplicativo e princípio aditivo aí da análise combinatória. Nessa primeira aula, a gente já teve uma introdução, agora a gente vai para a primeira aula. Nós iremos falar apenas do princípio multiplicativo, tá bom? Então, vou explicar para vocês aqui o que é o princípio multiplicativo. Se um evento A ocorre de N maneiras diferentes e se para cada uma dessas maneiras um outro evento B ocorre de N maneiras diferentes, então o número de ambos os eventos A e B ocorrerem é N vezes N. Bom, às vezes, da forma matemática que é colocada aí, o aluno não consegue entender nada, né? Essa escrita aí dificulta um pouco a compreensão de vocês, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês. Por exemplo, se eu tenho o princípio multiplicativo dado por algumas etapas. Né? Igual no início eu falei, eu acordo, olho para o meu guarda-roupa. Tem blusa, né? Tem uma blusa lá, uma camisa que eu tenho que vestir. Né? Para mim tem que ser um pouquinho mais larga aí. Né? Eu tenho uma calça. E, vou botar até um cinto aqui. E tem um sapato. Né? Como é que eu vou fazer, né? Vou botar aqui, vamos supor que sejam dois sapatos aqui. Então, para que eu vista, né, a minha vestimenta, o evento, né, vai ser a vestimenta, a minha saída, né? Mas para que isso aconteça, eu tenho que eu tenho a primeira etapa é colocar uma camisa, a segunda etapa é colocar uma calça, e a terceira etapa é colocar um sapato. Obrigatoriamente, se eu for trabalhar, por exemplo. Então, eu tenho, dentro dessa primeira etapa aqui, eu posso ter, por exemplo, 5 opções. Né? Nessa segunda etapa aqui, eu posso ter 4 opções. E aqui, nessa última etapa, eu posso ter 2 opções. Então, as maneiras diferentes, aí eu tenho que... Cada questão tem uma palavra-chave, né? Maneiras diferentes, modos diferentes, né? De eu trocar, né, fazer essa combinação de roupas essa vezes essa vezes essa. Eu tenho que sair com a camisa e a calça, ó, a camisa e a calça e o sapato. Então eles são concomitantes, ou seja, eles têm que acontecer ao mesmo tempo, né? E quando aparece a palavrinha e, né, a vogal e no meio aqui, isso já indica que eu vou ter que multiplicar, tá? Já é o princípio multiplicativo. Então, vejamos. Vamos começar a praticar, fazendo um exemplo. Eu vou fazer um exemplo para vocês, que é esse exemplo aqui, bem básico, para que você consiga enxergar, né? E a gente vai começar devagarinho e depois vai continuando os nossos exemplos aí. Vamos lá. João precisa vestir uma calça, aqui, uma calça e uma blusa. Ele possui 4 calças e 6 blusas. Né? Então, eu tenho outra situação aqui. Né? O que me indica aqui quando eu for olhar uma questão? Como é que eu vou saber se eu vou multiplicar? Eu vou pegar
a frase e identificar esse ezinho aqui. Ele que vai me direcionar para a multiplicação, ok? Isso aqui já indica o princípio multiplicativo. Beleza? Então, por exemplo, o evento aqui, a gente tem que raciocinar separando as coisas, tá? O evento aqui é vestir. E nesse evento aqui, eu vou ter o quê? Duas etapas. A primeira é a calça. E a segunda, a blusa. Então, eu vou até apagar aqui, para ficar um pouco mais claro, né? Para escrever melhor para vocês aqui, ó, vestir. Vou escrever até um pouquinho maior, vestir. Aí eu vou ter aqui, primeiro, calça. E blusa. Então, no meio disso tudo aqui eu tenho um E, né? Eu tenho calça e blusa. Mas nessa primeira etapa aqui, então eu vou colocar aqui, ó, primeira etapa, né? Nessa primeira etapa aqui, eu vou ter quantas opções? Quantas opções de calças eu tenho? Ele fala que eu tenho 4 opções de calças. Então, vou fazer 4 opções de calças. E quantas opções de blusa eu tenho? Porque essa daqui vai ser a minha segunda etapa, tá? Quantas opções de blusa eu tenho? Eu tenho 6 opções de blusa. Beleza? Então, como é que eu vou fazer isso? Aqui no meio dessa situação aqui eu tenho um E. Um E significa o quê? Que eu vou ter que multiplicar. Então, 4 vezes 6, eu vou ter aqui 24 maneiras diferentes de vestir calça e blusa. Veja que foi bem simples, né? Nós aplicamos um princípio multiplicativo, pegamos o evento que era vestir e aí colocamos as etapas. Dentro de cada etapa eu vou ter algumas opções. No caso da calça eu tenho 4 opções, no caso da blusa eu vou ter 6 opções. Beleza, pessoal? Então, vamos passar para a segundo exemplo aí, né? Aqui uma questão da VUNESP, né, que diz o seguinte, vou pegar aqui meu pincel amarelo novamente. Em um grupo de pessoas, há 12 homens e 13 mulheres. Com essas pessoas, a dupla será aleatoriamente formada por um homem e uma mulher, ok? Então eles vão formar o quê? Duplas, né? Uma dupla. Para participar de um concurso, o número total de possibilidades para a formação dessa dupla é igual a... Então, primeira coisa, qual é o meu evento? Dupla. Dupla, formar dupla, né? O meu evento, qual o meu produto final? Vai ser uma dupla. Mas para eu construir esse produto final, então a gente vai raciocinando dessa forma. Para eu construir esse produto final, eu vou precisar de quê? De quantas etapas? A primeira etapa, né, vai ser escolher um homem, né? Primeira etapa. Escolher um homem, né? Eu vou colocar só H aqui, tá? E a segunda etapa minha vai ser o quê? Escolher uma mulher. E assim eu vou formar a dupla. Note que eu tenho 12 homens e 13 mulheres. Então aqui eu vou ter
12 homens, eu vou ter 13 mulheres. E aqui eu tenho um E, que vai me indicar o quê? Que eu vou ter que multiplicar esses dois. Beleza? Quanto que dá 12 homens vezes 13 mulheres? Ó, só fazer uma continha aqui, ó. 12 vezes 13. Muito tranquilo aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Repete esse 12 aqui. 6. 3 mais 2, 5. E 1 aqui. Letra C. 156 possibilidades para a formação da nossa dupla aqui. Beleza? Então, vamos avançar mais um pouco para a gente ver mais outros tipos de questões. E aí você deve estar perguntando, professor, me dá mais um exemplo? Vou dar para você. Esse exemplo aqui vai ser da Prefeitura de Jacutinga, né? um concurso aí. Então, assinale a alternativa que contém a quantidade de vezes que é possível usar de maneira diferente 2 blusas, 3 calças e 4 meias. Beleza? Então eu vou ter que ver aqui, ó, qual o meu evento. Vestimenta. Mesma coisa. E quais as etapas desse evento? Primeira etapa. Vai ser o quê? Blusa. Segunda etapa. Vou colocar de preto aqui a blusa. Segunda etapa. Calça. E a minha terceira etapa, meia. Essa aqui fica na terceira etapa. Ficou meio embolado aqui, mas eu vou puxar, vou abreviar aqui, né? Vamos abreviar aqui. Só para... Então eu tenho aqui, ó, blusa, calça e meia. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, aqui é a primeira, segunda e terceira etapas. Vamos colocar aqui, etapa, né? Pronto. Ficou mais tranquilo aqui. Então note que eu tenho aqui, ó, 2 blusas, 3 calças e 4 meias. Então eu vou ter que usar a blusa e a calça e a meia. Não é verdade? Então, aqui eu estou usando ao mesmo tempo, né? Blusa, calça e meia. Mas quanto que eu tenho de cada um? Eu tenho aqui, ó, 2 blusas, eu tenho 3 calças, eu tenho 4 meias, uma sendo multiplicada pela outra. Então, pego aqui, ó, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 6, 24 maneiras diferentes. Então, letra A aqui. Beleza, gente? Tá vendo como é que é fácil? É só você organizar as ideias, tá bom? Veja que para você resolver questões mais complicadas depois, você vai ter que pegar essa base. Ok? Vamos passar para outra aqui, que nós temos mais alguns exemplos aqui para vocês, tá? Bom, aqui nós temos uma questão do CESP de 2023, que se chama hoje SEBRASP, que foi aplicado no TRT do Espírito Santo. Então, o que vai acontecer aqui? Prestem bastante atenção nessa questão aqui, porque ela derrubou muito candidato. Então, vamos lá. Os alunos de uma turma cursam 4 disciplinas que são ministradas por 4 professores diferentes.
as avaliações finais dessas disciplinas serão realizadas em uma mesma semana, de segunda a sexta, podendo ou não ocorrer em o mesmo dia. Ou seja, pode ser que eles apliquem as 4 avaliações finais no mesmo dia, e aí é problema do aluno. Pode ser que eles apliquem essas provas em cada dia diferente da semana. Então, aqui ele deixou, ó, são realizados na mesma semana, de segunda a sexta, podendo ou não ocorrer no mesmo dia. A respeito dessas avaliações, julguem o item a seguir. Então, o que ele quer aqui? Se cada professor escolher um dia em que aplicará a avaliação final da disciplina de modo independente dos demais, ou seja, eu vou aplicar o dia que eu quiser e pronto. Haverá mais de 500 maneiras de organizar o calendário dessas avaliações. Então, ele quer saber se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Tá? E aí a gente vai verificar isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar aqui é o seguinte: o que ele está colocando aqui em jogo? É o calendário de prova. Eu tenho quantas provas aqui? Eu tenho 4 disciplinas de 4 professores diferentes, ok? 4 disciplinas de 4 professores diferentes. Então, eu vou ter a prova 1, eu vou ter a prova 2, eu vou ter a prova 3 e eu vou ter a prova 4. Então, assim, a prova 1 eu posso aplicar em quantos dias da semana? Olha só, a semana é de segunda a sexta, então eu tenho quantos dias para aplicar essa prova? Isso, eu vou ter 5 dias para aplicar essa prova. Só que o problema diz o seguinte, aí eu vou para o segundo aqui. Se esse aqui escolhe um dos dias, eu posso escolher qualquer outro dia também. Então, a aplicação da prova para o segundo professor também será 5 dias. Né? Eu tenho 5 possibilidades de dias, né, no meu calendário aqui. Né? Meu calendário, ele me dá a possibilidade de aplicar a prova 2 em 5 dias. E a prova 3? Também eu vou conseguir aplicar em 5 dias a prova 3 e a prova 4 também em 5 dias. Então, a questão, ela pede para você interpretar, né? Talvez o mais difícil aqui, talvez não, o mais difícil é a interpretação da questão. E o mais fácil é você multiplicar, princípio multiplicativo, né? Então, qual é a frase aqui que me diz que isso daqui eu vou resolver com o princípio multiplicativo? Isso é muito importante. É isso daqui, ó. Se cada professor escolher o dia que aplicará a prova de sua disciplina, de modo independente dos demais, haverá 500 o quê? Maneiras. Essa é a palavra-chave, ó, maneiras de organizar o calendário dessas avaliações. Então, eu estou aqui no calendário e eu preciso organizar as minhas avaliações. Então, eu posso dar uma prova e outra e outra. Ó, uma prova, a prova 1 e a prova 2 e a prova 3 e a prova 4. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar até esse ezinho aqui, lá em cima, né? Porque embaixo aqui eu vou colocar a multiplicação. Vou botar aqui a prova 1 e a prova 2 e a prova 3 e a prova 4, que eu posso aplicar no mesmo dia ou não. Aí você pode falar assim, mas professor, agora eu fiquei confuso porque teve um aluno que perguntou sobre isso. Se cada professor escolher o dia que aplicará a avaliação da sua disciplina, então, se eles aplicarem ao mesmo tempo, no mesmo horário, o problema não fala isso. O problema só fala
do dia, né? Porque eu posso aplicar em uma hora, outra em outra. Então, não tem problema nenhum. E eu tenho 5 dias para aplicar essas provas. Beleza? Então, usando o princípio multiplicativo, eu vou ter 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 25, 125. E 125 vezes 5, 625 vezes. Né? 625 maneiras. Então, isso daqui tá certo? Tá, porque haverá mais de 500 maneiras. Ele não disse exatamente 500 maneiras, então a afirmativa está correta, ok? Então, pode marcar, poderíamos marcar lá no gabarito, ó, falsa não, verdadeira, ok? Verdadeira. (625). Beleza? Vamos para mais uma questão? Prometo que está acabando. Em um intervalo de descanso, para o descanso, a assistente de administração Marta foi uma lanchonete cujo cardápio oferecia 7 tipos diferentes de salgados, 4 tipos diferentes de bolo, né? Eu tenho 7 tipos de salgado, perdão, esqueci de marcar aqui, 4 tipos diferentes de bolo e 3 espécies diferentes de tapioca. E suco, 3 sabores diferentes, suco de 3 sabores diferentes e 5 tipos de refrigerantes. Né? A partir da situação hipotética, julgue o item que se segue. Se Marta deseja fazer um lanche com apenas uma opção de comida e apenas uma opção de bebida, ela terá mais de 100 maneiras distintas. Então, gente, a palavrinha-chave ou a frase-chave está aqui, ó. Maneiras distintas. Eu vou também usar o princípio multiplicativo. Só que é o seguinte, o evento aqui vai ser o quê? Primeiro, o evento. Lanche. Né? Eu vou fazer um lanche. Quer dizer, a Marta, né? Vai fazer um lanche. Esse lanche aqui, a escolha desse lanche, ela vai acontecer também em 2 etapas. Né? A gente tem que estar bem atento a isso daqui, tá? Se Marta deseja fazer um lanche com apenas uma opção de comida, então eu tenho aqui, ó, salgado é comida, bolo é comida e tapioca é comida, certo? Então eu tenho aqui, ó, comida e apenas uma de bebida, ok? Então, suco é bebida, refrigerante também é bebida. Então a segunda etapa aqui vai ser a bebida, tá? Vou botar só B aqui. Então, quantas opções de comida eu vou ter, tá? Algumas pessoas confundem, né? Sai multiplicando aqui, 7 vezes 4 vezes 3, não. Quantas opções de comida? Então, eu tenho, comida é uma coisa só. Então, você vai somar 7 mais 4 mais 3. Porque eu tenho 7 salgados, mais 4 bolos, 4 tipos de bolo. Então, eu tenho 7 mais 4, 11, mais 3, 14. Tá? Então, eu tenho 14 tipos aqui. E aí, eu vou ter também as bebidas. Eu tenho 3 sabores diferentes, né, de sucos e 5 tipos diferentes de refrigerante. 5 mais 3, 8. E usando aqui o princípio multiplicativo, eu tenho... O meu lanche vai ser feito de comida e bebida, tá? Então, comida e bebida vai me dar o quê? 14 vezes 8. Vou aqui no meu cantinho. Aí é só fazer a continha aqui, né, gente? Ó, 14 vezes 8. Né? 8, 4 vezes 8, 32. Vão 3.
8 vezes 1, 8. E 11 dá 112 aqui, tá? Então eu tenho 112 maneiras distintas. Só que o que a questão diz? Que eu vou ter o quê? Mais de 100. Isso é o quê? Verdadeiro. 112 é mais de 100, tá? Beleza? Beleza. Bom, gente, agora vamos para mais um aqui. Prometo vocês que esse é o último, tá? Então vai acabar rapidinho. Só que esse daqui é bem interessante. Então tem aqui, ó. Cada vértice de um quadrado, ABCD, deverá ser pintado de uma cor, ou uma cor. Há 5 tipos de cores diferentes disponíveis para essa tarefa. A única restrição é que os vértices estejam em extremidades opostas de qualquer diagonal do quadrado, AC e BD. Sejam pintados de cores diferentes. Então, o número de maneiras diferentes de pintar os vértices desse quadrado é. Pessoal, pode parecer bem difícil, né? É uma questão muito legal aqui da FGV. Então, primeiro aqui vamos desenhar nosso quadrado, né? Isso daqui, finja que é um quadrado, tá? Finja que é um quadrado. E eu tenho várias cores nesses quadrados aqui. Só que onde estão os vértices? Eu tenho aqui um vértice. Eu tenho aqui outro vértice aqui e outro vértice aqui. Beleza? E o que o problema diz? Ele deve ser pintado com uma cor, né? Cada vértice, né, deve ser pintado com uma cor. Há 5 tipos de cores diferentes disponíveis para essa tarefa. A única restrição, então ele vai me falar a restrição aqui, é que os vértices estejam em extremidades opostas de qualquer diagonal do quadrado. E sejam pintados de cores diferentes. Então, os vértices, o que eu quero dizer? Esse vértice aqui não pode ter a mesma cor que essa. Nem esse pode ter a mesma cor que essa daqui. Então, vamos ver quais são as nossas opções aqui. Por exemplo, eu tenho 5 cores disponíveis. Vamos supor que eu tenha a cor verde. Eu tenho a cor vermelha. Eu tenho a cor laranja. Eu tenho a cor azul. E eu tenho a cor roxa. Eu vou botar o roxo aqui, ó. Beleza? Então eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 cores. Beleza? Bom, eu tenho o primeiro vértice aqui. Aí a gente volta na questão do evento. Qual é o meu evento? Quadrado pintado, né? Então, quais as etapas que eu vou fazer aqui? A primeira etapa aqui é eu pintar esse daqui de roxo, tá? Vou pintar esse aqui, esse vértice de roxo, tá? Para esse primeiro vértice aqui, eu vou chamar de vértice 1 aqui, vértice 2 aqui, vértice 3 aqui e vértice 4 aqui, beleza? Ele fala em ABCD, mas vamos colocar no vértice aqui para organizar. Então, o vértice 1, eu vou ter quantas possibilidades de cor aqui? Eu posso pintar de qualquer cor, é o primeiro. Então, eu tenho 5 possibilidades aqui, né, para o vértice 1, beleza?
5 possibilidades. Depois que eu pintei de roxo, eu vou para o vértice 2. E o vértice 2, eu posso pintar com 5 cores diferentes? Sim ou não? Aposto que você disse não, mas posso sim. Por quê? Porque o enunciado diz o seguinte, que a restrição é que os vértices estejam em extremidades opostas de qualquer diagonal. Eles têm que ter cores diferentes. Aqui, eles estão lateral, eles não estão em diagonal. Então, eu posso colocar cores diferentes. Volto. Aí, ele não falou também que eu poderia repetir cor, que eu não poderia repetir cor. Então, o vértice 2, no vértice 2, eu coloco também 5 possibilidades aqui. Agora falta o vértice 3 e o vértice 4, beleza? No vértice 3, eu não posso colocar qualquer cor, porque aqui já vai ser diagonal com essa daqui. Das 5 cores, eu só posso escolher 4, porque se eu deixar 5 disponíveis aqui, uma delas vai conflitar com essa cor aqui. Então aqui eu vou ter 4 cores. Né? Deixa eu tentar colocar aqui, né, para ficar padrão. Né? Gosto do padrão aqui, ó. Ó, perdão. Já ia colocar 5 aqui de novo. Não, aqui são 4 cores. Acabei de explicar aqui. Por quê? Explicando de novo. São 4 opções aqui no vértice 3. Por quê? Se eu pintar aqui se eu pinto aqui de uma cor, aqui de outra, vamos supor que eu pintei aqui de verde, né? Pintei de verde aqui. Eu não vou ter mais 5 possibilidades aqui. Eu vou ter 4, porque uma delas vai ser verde. E a verde não pode ser diagonal, tá? E o vértice 4, a mesma coisa. Se eu pintar de uma das 5 cores aqui, pode ser que uma delas seja roxa. Então eu tenho 4 opções, beleza? Às vezes o problema às vezes não, né? Como eu falei antes, o mais difícil aqui é a interpretação do problema. Agora, o problema está todo montadinho, nós vamos ver o seguinte, que esse quadrado aqui é composto pela cor 1, né, do vértice 1, pela cor do vértice 2 e pela cor do vértice 3. Todas as etapas, sendo elas 2 ou 3, elas têm que ser consecutivas e obrigatórias. Né? Igual quando eu falei da calça, elas são consecutivas e obrigatórias, ou seja, tem que acontecer ao mesmo tempo. Por isso que é e. Né? Aqui também o caso dos vértices, consecutivos e obrigatórios. O caso das provas também, são consecutivas e obrigatórias. Elas têm que acontecer, ok? Tem todos os dias lá, né? Voltando aqui, quer ver? Estou falando aqui. Ah, tá, o lanche aqui, ó, consecutivo e obrigatório. Tem o comida e bebida no lanche. Retomando aqui, ó, prova 1, elas têm que acontecer. As provas 1, 2, 3, elas são obrigatórias a acontecer. Então, aqui agora a gente vai multiplicar. O ezinho significa que eu tenho o princípio multiplicativo. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4, 100. E 100 vezes 4, 400. Tá? Então, essa questão aqui foi a letra E. Pessoal, até aqui tudo bem? Então, se você não entendeu alguma coisa, você pode me perguntar. Se você é meu aluno, você também pode me abordar pessoalmente, pode pegar meu contato, não tem problema nenhum.
E o importante, essa daqui é a base. A gente vai partir para outras explicações, porque nós hoje falamos apenas do princípio multiplicativo. E agora a gente vai avançando e fazendo questões mais interessantes. Bom, para mim foi um prazer e espero ver vocês na próxima. Então, fique com Deus e até a próxima.